Então, vou fazer o seguinte, você aí. Ok, vamos aguardar. Vou aproveitar e me apresentar. Meu nome é Iráclis, eu sou do GAP. E aí, qualquer desdobramento que a gente tem, Agora a minha rede que tá ruim aqui, eu acho. Deixa eu ver. Não, eu tô te ouvindo bem. aqui também está tudo bem. Iráclis, tudo bem? ouvindo bem, né? Conseguimos ouvir. Não, Ok. Deixa eu ver a está minha. falando do Rio, tá? O Rogério está presente, para a gente testar também o microfone dele. Parece que é só o pessoal de Cuiabá que está. Isso, tá. Oi, Débora, Você boa está tarde. ok, né? Boa tarde. Está tudo bem com o seu áudio, né? Tá ótimo, tá funcionando. Eu estou em contato aqui com o Aurélio e com o Iráclis também, tá? Ah, tudo bem, perfeito. Parece realmente é de fora, porque a Aurélia está no Rio, eu estou em Brasília. Quer dizer, teoricamente seriam rotas diferentes para chegar até aí. Sim. Ah, ok. Dois, três, teste. Washington, a gente podia começar contigo, né? Para você dando uma abertura, tem algumas informações para repassar. Enquanto o Aurélio retorna para a sala, a gente pode ir começando contigo. Pode ser, então. Pode ser? Então, tá. Pode ser. Meu áudio tá estável, tá tranquilo? Tá ótimo. Então vamos lá, gente. Pessoal, eu entrei novamente. Vejam, por favor, se está melhor agora. Agora tá bom. Agora tá bom. Isso aí. Nada como o som megabyte no olho da gente. É verdade. Então vamos lá, então, começar? Bom, gente, quero dar as boas-vindas a todos, pedir para que todos fiquem com o microfone desligados, para que a gente possa ter um bom evento. Esse webinar está sendo gravado. Eu sou o Washington Fernando, estou aqui à frente da Superintendência de Inovação de Governança Digital e Inovação em Práticas Públicas, uma área criada vinculada à Secretaria de Planejamento e à Adjunta de Gestão, de Planejamento e Gestão, onde o secretário Sandro Brandão, que vai estar mediando hoje o painel, está à frente da Secretaria Adjunta. E nós, desde quando nós iniciamos aqui o nosso trabalho, nós temos 4 grandes áreas abordadas pelo nosso setor, que é a tecnologia da informação, a informação, dados e informação, a parte de transformação digital e a parte de inovação. E para a evolução de toda a política nessas áreas, a gente sabe que a cultura, né, voltada para esse processo digital, de transformação digital, de adoção de tecnologias como algo estratégico e da inovação,
ela é fundamental para que a gente possa florescer todo o nosso desenvolvimento das nossas atividades no governo, aperfeiçoando o serviço público, melhorando nossos processos, acelerando todo o processo de evolução da administração pública, né? Então, esse webinário, ele é fruto um pouco dessa necessidade de a gente trazer a debate e trazer a discussão temas extremamente relevantes, e a nossa ideia é que a gente consiga ver as possibilidades para que a gente consiga, na sequência, empreendê-las. Tudo que a gente não consegue ver, a gente não vai conseguir fazer, não é? Então, esses debates vão ser provocados para esticar ou alargar a nossa visão também com respeito à inovação, à tecnologia, a tecnologias emergentes, ao futuro do trabalho e tantos outros temas. Esse evento, então, ele marca o início de um ciclo de webinários, onde nós teremos palestrantes que são sumidades nacionais, internacionais, como é o caso do nosso convidado de hoje, para falar desses temas tão importantes, e a ideia é que todo servidor público ele possa acessar ou ao vivo ou gravado, através de um site que nós criamos para esse circuito de webinário. Eu vou compartilhar aqui minha tela, para que vocês acompanhem aqui, peraí. Tela inteira, uma guia. Ok. Deixa eu compartilhar aqui essa tela. Então, nós temos aqui um site dessa série de webinar. Você pode acessar esse link pelo chat aí, a nossa equipe vai estar colocando. Esse é o segundo webinar do nosso ciclo, né, de governança digital e inovação em 2022. Nós teremos eventos em agosto, setembro, outubro e novembro, e aqui, então, a gente explica um pouco desse webinar, que vem recheado aí com temas emergentes sobre governança digital e inovação. Serão mais de 10 encontros conduzidos por especialistas convidados na área, e esse webinar é totalmente gratuito e totalmente online, pode ser acessado tanto ao vivo, quanto de maneira gravada também. Todos os eventos serão gravados e disponibilizados depois também no nosso próprio site aqui. Após efetuar essa inscrição, você vai receber um e-mail para cadastro, né? Você, clicando aqui no Faça Sua Inscrição, você vai cair numa página onde você já tem um cronograma de todos os webinars que a gente vai fazer. Deixa eu só abrir aqui para você ver. Então, já aconteceu esse primeiro evento, foi 19/8. Esse é o segundo, que o tema é Estratégia para a Transformação Digital. E aí a gente vem vários outros eventos, eu não vou ficar lendo aqui, depois você vai entrar e verificar. Só quero ressaltar que dia 31/8, nós já temos o nosso próximo evento, que a gente vai falar sobre governança de dados e transformação digital. E aí você tem as datas aqui de todos os eventos, você pode se programar, se inscrever, e aqui na página principal, inicial, você vai vendo aqui o post de cada evento e cada tema, você pode ir acompanhando à medida que a gente for acertando com os palestrantes, a gente vai postando tudo aqui, tá ok? Bom, sem mais delongas, eu quero apresentar, então, o nosso convidado de hoje, que é o Aurélio Bastos, a quem eu agradeço imensamente pela disponibilidade de estar conosco aqui. O Aurélio, que é vice-presidente do Gartner na América Latina, desde 2012, né, baseado no Rio de Janeiro, tem mais de 30 anos trabalhando com a indústria de tecnologias da informação, tendo posições de gestão principal de tecnologia, ou seja, como CEO, em indústrias diversas como varejo, manufatura, engenharia, propriedade intelectual. Ele trabalhou em projetos de transformacionais de grande porte, como a implantação de sistemas de gestão corporativos, planejamento estratégico, arquitetura empresarial e gestão de mudanças, antes de se juntar ao Gartner em 2012. Teve uma longa carreira aí na Coca-Cola, indústria, até diretor de TI para negócios e CEO de uma das maiores fabricantes do Brasil, onde gerenciou o projeto de adequação ao modelo mundial da Coca-Cola. Entre várias outras formações que você pode verificar aí a vasta experiência do nosso convidado, a envergadura da sua competência, né? E como mediador hoje nós vamos ter o Sandro Brandão, que é prata da casa, está à frente da Secretaria Adjunta de Planejamento aqui na CEPLAG. Ele é mestre em propriedade intelectual e tecnologia para a inovação, especializado na área de negócios eletrônicos, gestão pública, gestão empresarial, gestão de marketing e negócio.
Ele é analista de tecnologia da informação da NTI, e atualmente ele está aqui ocupando a posição de secretário adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas no governo de Mato Grosso. Ele também é responsável pela gestão da transformação digital no governo, sendo coordenador do Comitê Executivo de Transformação Digital e Inovação, que faz parte do Grupo de Transformação Digital do Governo Federal, GTD, entre várias outras competências, experiências, vasta experiência que ambos podem agregar para nós, né? Só interromper aqui o compartilhamento. Então, nós aqui, da nossa equipe, eu quero desejar um excelente evento para vocês, dizer que nós estamos extremamente felizes. Eu quero agradecer a toda a equipe, né, que sempre supera todas as expectativas, faz tudo com muito esmero, com muito carinho. Toda a nossa equipe aqui da Superintendência, parabéns pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo, que vai ficar de legado aí as gravações, para muitas pessoas poderem ser também sensibilizados e para temas tão importantes, tá bom? Então, bom evento a todos, informamos que essa live está sendo gravada, sejam bem-vindos, passo a palavra aí para o mediador de hoje, Sandro Brandão. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradecer a disponibilidade, a atenção aí do nosso colega Aurélio Bastos por nos brindar aí com a sua experiência hoje nesse painel, nessa discussão. Agradecer também a toda a equipe Gartner que está aqui conosco, o Iráclio, o Rogério, e ao Gartner também por estar sempre nessa visão de parceria com o Estado de Mato Grosso, sempre nos brindando aí com boas discussões, com boas visões, né, que é muito pertinente aí, que está muito ligado a todo o trabalho que o Gartner realiza ao mundo afora. Bom, gente, hoje a nossa discussão, ela gira em torno de estratégia de transformação digital. Eu vou aproveitar, né, que a gente está com um grande especialista, deixar o tempo todo para ele, né, deixar ele bem à vontade para poder falar, para poder discutir conosco aqui e trazer muita experiência para o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui no estado de Mato Grosso, né? Acho que esse movimento de transformação digital, a gente discute muito governo digital, governo eletrônico, já há muito tempo, só que de uma forma um pouco mais efetiva está acontecendo nos últimos anos, né? Que as pessoas estão criando coisas, que estão materializando toda essa discussão em serviços efetivos para o cidadão, né? Todo esse movimento que o governo federal também vem fazendo, que ajudou bastante a potencializar para os estados, para os municípios. Então, é uma visão. Quando a gente fala em transformação digital, muitas vezes a gente pergunta qual o impacto da transformação digital para a sociedade, né? Mas quando a gente olha de uma forma correta, essa pergunta ela é boa, mas ela peca na sua premissa, né? Porque não é o impacto da transformação digital na sociedade. A transformação digital, na verdade, ela é um resultado da própria mudança de hábito da população, né? Então, ela não é a causa de tudo isso, né? É uma consequência desse novo hábito da população, e a administração pública ela não pode ficar realmente fora desse contexto, ela tem que acompanhar, porque o cidadão é o mesmo cliente de vários outros ambientes, de várias outras formas de trabalhar, de consumir informação, consumir serviços e tudo mais. Então, a gente tem que buscar também como é que a gente pode potencializar, e nada melhor do que você criar estratégia, né? Porque a transformação digital ela é um grande rolo compressor que ela leva uma série de assuntos correlatos. Não é um tema isolado, né? Ela fala de tratamento melhor dos dados, ela fala de melhor entrega de serviço, ela fala de uma cultura inovadora dentro da empresa, ela fala de tecnologia, né? Não é só tecnologia, mas também leva tecnologia. Então, são vários assuntos que ela é um grande linha base, grande carro-chefe de todo esse trabalho, e várias outras discussões elas são geradas por esse assunto. Então, nada melhor do que você ter estratégia, né? De onde que o governo quer chegar, que rumo a gente vai levar em relação a essa discussão de uma sociedade digital, porque não é só o governo que tem que ser digital.
né? A gente tem que ter uma forte relação dentro da sociedade, dos usuários que consomem esse serviço, das outras empresas que estão envolvidas dentro desse contexto de entrega do melhor serviço para a população, né? Então, qual é a visão? Qual é a visão que o Estado de Mato Grosso, qual é a visão? O governo federal já tem uma estratégia nacional para isso, alguns estados já estão trabalhando, e nós estamos num momento muito importante no Estado de Mato Grosso, principalmente porque nós temos, ano que vem, a nova reformulação do nosso plano plurianual. Então, a gente, com estratégias bem estabelecidas, com a visão de que onde você quer chegar, onde a gente quer chegar, fica muito mais fácil para que os órgãos, as unidades, todo mundo consiga fazer parte desse grande salto que o Estado de Mato Grosso está buscando. Então, passo a palavra ao nosso querido convidado Aurélio, para que ele possa nos brindar aí com o seu conhecimento aí em relação a esse tema, que é muito importante para todos nós, que nós estamos, inclusive, num processo de discussão, né, e consolidação da estratégia digital de Mato Grosso, que nós temos a intenção, ainda neste ano de 2022, de ser publicado. Perfeito. Por favor, Aurélio. Perfeito. Sandro, muito obrigado aí pela sua introdução. Eu acho até que eu já poderia passar minha apresentação para você e eu ser só espectador, porque boa parte do que eu vou apresentar aqui você você já tocou. Tá? Bom, primeiro, boa tarde para todos. Tá? É um prazer estar falando para vocês da CEPLAG, para vocês do governo do Estado de Mato Grosso. O Gartner tem muito prazer em poder trocar esse tipo de experiências e iniciativas com vocês, porque o Gartner, embora seja uma empresa de pesquisas que faça compilação de dados ao longo do mundo todo, ela também é uma empresa que ajuda, né, faz a parte de aconselhamento para o cliente, para ajudar ele a trilhar no sentido daqueles objetivos, né? E parodiando um pouco o que o Sandro falou aí, a transformação digital, ela não é um fim, ela é um amálgama, né? Na realidade, ela procura alavancar, ser um habilitador de transformações que são feitas não para o governo, tá? Para o governo, para o fim dele, mas sim para a sociedade. A sociedade, a gente tem que apresentar, temos que compreender que esse novo mundo é um mundo diferenciado, é um mundo em que ele tem a tecnologia toda nele, e nós temos que usá-la em nosso benefício e no benefício da sociedade. Bom, sem mais delongas, parodiando o que foi falado aí, vamos para a apresentação. Só para confirmar uma coisa, Sandro, nós temos quanto tempo de apresentação? É 1h30 ou 1 hora? Só para eu poder me acertar aqui. É 1 hora, Aurélio. Se você conseguir em 1 hora, fica melhor. Perfeito, então, tá? Assim, isso vai depender. Vou botar em 1,5x a minha velocidade para poder passar, tá? Tá bom. Excelente. A minha tela? Porque eu sou meio enroladinho com o Teams, com o Meeting. Abriu aqui. Abriu a tela da apresentação, correto? Perfeito. Abriu sim, está correto. Eu tinha pego um disclaimer do que seria apresentado. Tinha esses termos em alto nível, tá? LGPD, transformação digital do Estado do Mato Grosso, governança de dados e política pública baseada em dados e em governo e assinatura digital. Esses são os pontos, tá? Se a gente pensar friamente, o norte da apresentação, o objetivo do que a gente vai estar falando aqui é sobre transformação digital. Transformação digital é aquilo que vai habilitar o governo, tá, a produzir melhores serviços para toda a sociedade, baseado naquilo que a gente chama de tecnologias que são diferenciadas. Eu pretendo não falar em tecnologia, eu pretendo falar em mudanças, em questões que são necessárias para fazer com que isso aí seja alcançado. Tá? Então, eu vou procurar ser bastante rápido, tá, para poder caber em 1 hora. Vamos lá. Esse desenho, tá, que a gente diz, em inglês a gente chama que é um framework, na realidade é um guia que a gente chama, que está dizendo aqui, que é um framework, um guia para ação em governo, tá? E aqui tem pontos, né, eu vou passar aqui rapidamente. Vocês estão vendo aí o que eu tô... Dá para ver isso aí? Dá, né?
só para dar um feedback aí para mim. Sim, Aurélio. Tranquilo. O som está cortando? Perfeito. Eu vou procurar falar um pouco mais devagar, tá? Muito bem. Então, esse quadro aqui é um quadro que procura forma para que a gente ajude o cliente, através do que a gente chama do nosso aconselhamento, a trilhar um caminho. Esse caminho aqui é um caminho que tem, com foco, olhando como que a tecnologia passa a ser um habilitador para o governo chegar a aquele processo de transformação digital. Como é que a gente pode ajudar vocês a criar essa jornada? Tenham sempre em mente que o Gartner ele faz uma coisa que é muito legal. Ele pega dados numéricos, dados quantitativos, ele, através de seus analistas, ele olha, ele compila dados que são qualitativos, cria esses roadmaps, cria aquilo que a gente chama de melhores práticas para que se chegue num objetivo, ok? Então, a gente vai falar aqui como é que a gente vai ajudar o governo do Mato Grosso a poder trilhar esse caminho para a transformação digital. Muito bem, vou falar rapidamente aqui sobre a LGPD, eu não sei exatamente onde é qual ponto, mas é sempre, a gente tem visto que isso tem sido uma pedra no sapato de muitos governos para poder chegar nesse processo de ter uma boa avaliação dos seus dados. Um projeto de LGPD é um projeto que a gente chama de privacidade de dados. E é um projeto que a gente tem que ter em mente que não é um projeto tecnológico. É um projeto que tem tecnologia, que tem processos e tem gente envolvida. E uma coisa que é importante, até para a gente poder corroborar que não é um projeto apenas de tecnologia, é que a LGPD, tá, a Lei Geral de Proteção de ela influencia e ela leva em seu reboco dados em papel também. Tá? Então a gente tem que ter a consciência que a instituição dessa lei, a instituição do processo, ele entra também na parte de documentação em papel. Muito bem, então existem 10 princípios que a gente pega de prática, né? Finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade de dados, responsabilidade, prestação de contas, não discriminação do uso desses dados, prevenção, que esse dado ele tem que ser, né, tem que haver uma prevenção, tem que ter cuidado com ele, segurança e transparência. Esses aqui são os mantras do processo de uma lei geral de proteção de dados. E nada melhor do que a gente criar um plano para seguir em relação a esse processo do LGPD. Ah, Aurélio, que plano é esse? Isso aqui é um plano para implementar o desenho da implementação da LGPD dentro de qualquer lugar, seja de um governo, seja de uma empresa privada. Então, basicamente, é um processo de comunicação, né? Comunicação é extremamente importante. Na organização, eles estão muito bem desenhados e sabe-se de onde vêm as fontes. Direitos do titular do dado, eu sou o titular dos meus dados, cada um de vocês é titular do dado, e o governo, ele é responsável por manter esse dado seguro. Como é que é feita a proteção dos dados? A gente está falando aqui muito parte de segurança. Como é que é feito o processo de gestão de conhecimento, que esse dado vai ser utilizado? Como é que vai ser feito a guarda Aurélio desses dados? Aurélio está picotando um pouco. Como é que eu vou gerir? Tá? E isso aí eu estou com todos nada mais. Eu vou procurar falar um pouco mais devagar, ok? Eu ia sugerir também, Aurélio, se talvez tirar a câmera, não sei se ajuda um pouco o link aí. Tá ok. Não sei se para você ficar ruim, desconfortável, mas como ficar melhor? Né? Não. Tá, deixa eu ver aqui. Presente. Deixa eu tirar a câmera. Pronto. Tá tudo bem, hein? Então, Bom, vamos tentar novamente, tá ok? Vamos lá. Então, voltando aqui e tendo também no final aqui um plano de resposta à violação de... Então, tudo isso são processos em que a gente tem que ter, tem que apresentar, tem que estar desenhado dentro de um projeto de LGPD. O Gartner, como sempre, né, tem um processo, tem ferramental que ajuda o cliente a desenhar esse processo, esse modelo de decisão.
Obviamente, eu não vou entrar aqui a respeito do que é esse processo, mas a gente tem isso aí tudo muito bem desenhado, e é muito interessante ver que, dentre as evidências do que a gente usa em nossas pesquisas, uma delas, que já entrou até nas pesquisas que a gente usa para desenhar boas práticas, a própria LGPD brasileira. Aurélio, por que entra a LGPD brasileira? Porque a LGPD brasileira, ela é uma lei moderna, é uma lei que vem da GDPR europeia, e ela foi evoluindo, e ela é uma boa lei. Okay? Então, isso é utilizado em nossos processos, no qual a gente replica para o cliente quais são os bons processos para a implementação de uma LGPD. Muito bem, vamos falar agora um pouco sobre a questão de transformação digital no estado do Mato Grosso. Como eu falei para vocês, tá, eu disse que o Gartner é uma empresa de pesquisas. Então, como uma empresa de pesquisas, a gente tem dados que são dados quantitativos, e neles a gente procura espelhar quais são as boas práticas e quais são os bons indicadores que mostram que existe uma evolução de qualquer processo que esteja sendo feito. Vamos focar nesse processo chamado de transformação digital e ser específico em cima de governo digital. Olhando aqui esse quadro aqui, que eu espero que vocês estejam vendo direitinho, tá? Isso aqui são métricas existentes em cada um desses itens que são colocados aqui. Por exemplo, olhando sobre o ponto de vista da interação de forma digital com seus, entre aspas, clientes, que na realidade são os cidadãos, uma pergunta que é um indicador que a gente mede. Quantos clientes, quantos cidadãos interagem digitalmente com o governo? Então, essa barrinha aqui mostra que existe uma faixa, né, uma faixa de usuários, uma faixa de um percentual, e a gente vê que a média aqui é 60%. Então, olhando de uma forma global para os números que o Gartner tem, 60% dos cidadãos interagem diretamente, digitalmente com os clientes. E aí a gente volta àquela pergunta: e o governo do Mato Grosso? Qual será esse percentual de interação digital, tá, com o governo? Qual será o percentual dos cidadãos que interagem digitalmente com o cliente? É mais do que 60%, é menos do que 60%, isso aqui não é para a gente ver agora. Eu só estou colocando que a gente tem um ferramental que usa de métricas para poder passar para vocês, de uma forma de aconselhamento, como é que a gente tem que atacar cada um desses indicadores para poder evoluir na questão do governo digital. Aqui tem vários indicadores que eu não vou passar todos eles. Por exemplo, qual é o percentual total de interação versus todas as interações? Qual é o percentual de produtos e serviços que são disponibilizados digitalmente? Qual é o percentual de serviços autenticados usando identidade digital, que é um dos pontos que foram colocados lá na frente. Enfim, cada um desses indicadores aqui mostra como é que existe a evolução do governo indo para esse tão sonhado e falado governo digital. E eu vou conectar mais à frente no ferramental que ajuda ao governo a poder fazer esse tipo de jornada. Da mesma forma, existem aquelas pesquisas que são mais qualitativas e menos quantitativas, que ajudam que a gente detecte quais são os bloqueadores, quais são os desafios que cada um dos governos tem para poder ter o governo digital implementado. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente olha aqui, vou pegar só esses 3 primeiros aqui. Quais são os principais bloqueadores para se construir uma estratégia de governo digital? Então, muito bem. Primeiro, estratégias por silos e cujas tomadas de decisão são também tomadas de forma cilada também. Segundo, uma cultura do negócio, tá? Tem que haver uma mudança de cultura no negócio. Terceiro, não existe um financiamento, não existe funding, não existe investimentos necessários para se poder fazer esse tipo de mudança para o governo, tá? Para o governo digital. Muito bem, isso aqui é interessante porque vai conectar em uma outra coisa, que é a visualização do que significa a maturidade para todos.
ok? Então, a gente passou ao longo do tempo num processo de mudança de maturidade que veio do governo eletrônico, né, de muitos anos atrás, indo para uma questão de governo aberto. Cada um deles tem uma característica que não dá para eu conseguir explicar todos os itens aqui por conta de tempo. Depois existe uma evolução, que é uma evolução que é data-centric, que é um governo já centrado em dados, indo para um governo que ele é totalmente digitalizado, para depois chegar no topo, na cereja do bolo, que é ser um governo que se chama smart, inteligente. Por que tem esse smart inteligente? Que o objetivo é que já exista uma otimização usando os dados, em que as tomadas de decisão já tenham uma automatização por conta de inteligência artificial, de machine learning, de bons dados analíticos e tudo mais. Para isso tem um caminho. Agora, vou passar para vocês aqui, o que a gente tem visto? 80% do que a gente pesquisa de governos está aqui nessa parte inicial, que é entre o e-government e o open. Muito poucos governos já têm esse processo de evolução já bem definido. Aurélio, o que a gente precisa fazer para poder mudar? Não dá para responder com uma pergunta só, mas o Sandro ali já falou, né? Existe uma necessidade, uma visão de que quem está trabalhando dentro do governo já tem uma visão de mudança de cultura em relação àquilo que a gente chama de compartilhamento de dados, uma redução dos silos internos existentes, uma visão que a gente chama de assim, vou falar em inglês, eu não gosto de falar em inglês, mas é uma visão de data-centric, quer dizer, centralizado em dados, saber que cada um dos processos, eles têm a necessidade de trabalhar com informação e dados qualificados e que sejam compartilhados de forma mais livre, mais aberta e mais governada. Muito bem, eu vou apresentar aqui rapidamente também, que não é o objetivo aqui da gente falar sobre todos os frameworks, todas as ferramentas que o Gartner tem, mas esse é uma ferramenta chamada DES, que é o Digital Execution Scorecard, que é um mapa em que a gente já está evoluindo já de 3 para 4 anos, no qual a gente procura dizer que o que é importante para o governo, de uma forma geral, até para todas as empresas, não necessariamente o governo, esse aqui é adaptado para o governo, ele tem 3 visões. Tá? A primeira visão é a visão dessa parte amarelinha aqui em cima, tá? Que é aquilo que a gente está dizendo que são as prioridades estratégicas e digitais, que a gente selecionou 5 pontos aqui que são importantes, cujo primeiro é o provimento de serviços governamentais digitais, segundo é ser excepcional na experiência do cidadão, a terceira é ter uma excelência operacional. A excelência operacional é a eficiência interna da máquina. O quarto é otimização dos ativos. Tá? Muito bem, aquilo que é investido nos ativos do governo, não necessariamente ativos tecnológicos, ele tem que ter um retorno que seja dado para o cidadão. E por último, porém não menos importante, principalmente no mundo que vivemos hoje, é a parte de se minimizar os riscos existentes. Muito bem, isso aqui que a gente chama das estratégias digitais. Lembra daquele númerozinho que eu falei logo no início? Qual é o percentual dos serviços digitais que o governo está fornecendo ao cidadão? Esse númerozinho, ele está dentro desse KPI aqui, que é o prover serviços digitais ao cidadão. Muito bem. Esse número está perdidinho lá de bobo? Não. É porque com esse conjunto de indicadores, a gente procura mapear como é que está a maturidade, para poder ajudar a fazer um caminho, um roadmap, trilhar um roadmap, para chegar numa estratégia, num momento de maturidade no qual o cidadão ele tenha um bom serviço digital. Ah, Aurélio, o que é preciso para fazer isso? E aí a gente fala da segunda parte e da terceira parte, que é aquilo que a gente chama do Digital Enabler, da habilitação para esse mundo digital, sendo que ele é dividido em 2 partes, que é o modelo da operação, daquilo que está sendo entregue pelo governo, e o último,
é a plataforma de tecnologia, tá? Como a gente não poderia deixar de falar, a tecnologia é que está embasando tudo isso para que exista otimização, para que existam bons números, para que exista boa visão de dados, tá? Também não vou entrar em dados, em detalhes aqui, mas se a gente olhar aqui o que está dentro do modelo operacional, né, é como é que é feito o meu processo de funding, tá? Aí eu lembro que o Sandro falou que está no momento de fazer o desenho do planejamento plurianual, quer dizer, então como é que isso aí vai estar impactando toda essa cadeia do planejamento estratégico, a questão de cultura, o Sandro também falou sobre isso, a cultura olhando o digital, tá? E novamente, eu vou colocar aqui, não é a necessidade de ser uma cultura tech, não, é entender que esse novo modelo, esse novo mundo, esse novo paradigma no qual nós vivemos hoje, do uso de tecnologia, ele é um habilitador para aquilo que é importante, para que a gente entenda e possa oferecer para o cliente, para o nosso cidadão, um serviço que ele tem como plataforma digital um grande habilitador. Tá? Como é que é o nosso processo de governança, como é que eu faço aquisições, como é que eu contrato, como é que eu contratação de gente, de talento para poder trabalhar dentro desse novo modelo, e como é que eu vou entregar para esse novo modelo, que é o Ways of Working, tá? Cada um deles aqui tem uma descrição, tem uma maturidade, que infelizmente aqui agora eu não vou poder entrar em detalhe. E toda a parte final aqui, né, de habilitação tecnológica, né, falando sobre nuvem, falando sobre, aqui é um ponto importante para vocês, que é a parte de dados e analíticos, tá? Uma parte de como é que o meu cliente vai poder acessar minhas plataformas, como é que eu vou criar um ecossistema. O que é ecossistema, Aurélio? Ecossistema é aquilo. Vocês falam com vários constituintes, vão falar com o governo de outros estados, vão falar com os municípios, vão falar com o governo federal, vocês vão falar com empresas particulares. Como é que eu monto esse ecossistema para ele ser eficiente, tendo em vista esse mundo digital? Como é que eu posso fazer isso aí de forma bem transparente, bem automática e sem a burocracia, tá? E tem as questões aqui de IoT, quando eu já tenho uma visão de Smart City, né, cidades inteligentes, como é que eu consigo fazer algum tipo de mapeamento dos meus ativos da cidade para que ele traga informação para dentro da minha plataforma e eu me ajude a tomar decisões que são mais rápidas. Por exemplo, vazamentos que estão acontecendo dentro da rede de água, as questões de energia elétrica em parceria com as empresas que fazem esse tipo de distribuição e por aí vai, tá? E outro momento que é a parte da questão de segurança de dados, tá ok? Gente, eu estou falando rápido, eu sei disso, tá? Para poder cumprir uma hora que nós temos aqui. A visão, quando a gente roda esse framework, o DES, olhando assim de forma muito em alto nível, a gente tem indicadores, o que está bom, o que está ruim, o que está mais ou menos. E aí, junto, o Gartner tem um número enorme de analistas, no qual a gente ajuda ao cliente a poder fazer o desenho de como é que pode se criar um planejamento para, dentro daquilo que é importante para o governo, a gente trabalhar, poder mitigar erros, mitigar riscos e fazer com que exista evolução dentro da entrega desse governo usando transformação digital. Muito bem. Sandro, uma pergunta rápida aqui. As perguntas a gente faz no final ou prefere que eu faça uma breve interrupção para poder ser feita a pergunta? Não, vamos deixar para o final. Aí a gente Ok, seleciona aqui, pode ficar à vontade. Perfeito, então. Eu vou dar uma corrida, então, aqui, ok? Bom, falando, então, agora a respeito da parte de governança de dados, tá? Governança de dados, usando também esse framework que eu trouxe para vocês aqui, isso é um mundo. Se nós tivéssemos que falar só sobre governança de dados para governo, isso aqui tomaria com certeza 3, 4 horas seguidas falando sobre esse assunto, além de ser um assunto muito legal, muito interessante, tá? Muito bem. A parte de governança de dados é algo que normalmente é esquecido em muito dos projetos de Data e Analytics, tá? É muito bonito, é muito fashion falar que existe, assim, eu tenho um projeto de Data Analytics, muito bonito, desde que não se esqueça que a qualidade do dado, a governança para a ingestão desse dado, como ele é classificado internamente, tudo isso é tão importante, ou mais, do que o ferramental que vai fazer todo o processo de transformação desse dado em informação. Nada adianta nós temos uma fonte de dado com duas interpretações diferentes desse dado, gerando duas informações que são diferentes.
tá? Então, isso é algo que a gente tem que sempre ver, tá? Muito bem. De acordo com isso que eu estou falando, tá? Uma das coisas que a gente vê que é importante é esse ponto central que tem nesse quadrinho aqui. Que um dos grandes paradigmas da construção de qualquer projeto, do antigo BI, indo para o projeto de Data Analytics, indo para um projeto futuro de Machine Learning, indo para um projeto mais futuro ainda de inteligência artificial, tudo mais, é o fato de poder se olhar os dados de forma compartilhada, para que exista um processo, uma possibilidade de se fazer um batimento, de se fazer uma validação dos dados entre várias fontes. Então, o que é importante, né? A gente poder pegar dados que têm baixo valor, tá? Que são dados, por exemplo, confidenciais, trazê-los para uma área, tratá-los e trazê-los para uma área que seja passível de troca, os dados que estão em silos, os dados tradicionais que são abertos, todo dado que é consentido, tá? Que sabe-se que pode utilizar, tudo isso para poder trazer para dentro de um local para que possa ser consumido de forma democrática por aqueles que têm a habilidade de fazer esse tipo de batimento. Então, quando eu coloco aqui todos esses slides que eu tenho feito aqui, eu tenho colocado aqui embaixo uma nota de pesquisa, que é a nota de pesquisa que baseia, que é a bibliografia que explica como que esse processo pode ser feito, ok? Muito bem. Dos grandes benefícios que a gente vê que um bom uso de dados acarreta é o uso de RPA, que é o Robotic Process Automation, que basicamente é um processo no qual, usando o dado como um gatilho, fazer com que ele possa criar processos automatizar processos que são normalmente feitos de forma manual. Mas de nada adianta ter um processo, automatizar um processo mal feito e com dados que são inconsistentes, porque esses gatilhos vão fazer com que um processo automatizado ele seja automatizadamente errado. Então, por conta disso que dentro dessa questão que a gente está falando de dados, a gente ressalta a importância da qualidade do dado para que tudo aquilo que usa dado dentro da organização use o dado correto. Então, o exemplo do RPA aqui, a gente vê projetos de RPA naufragarem, não são poucos, não é por conta da tecnologia, não é por conta daquilo que foi implementado, mas é porque os dados que estão servindo como os gatilhos para se fazer o andamento do processo, eles não estão 100% corretos, ok? Muito bem, uma outra coisa também que a gente fala são os dados abertos, né, que é a utilização de dados por toda a organização, e é interessante, né, que a questão dos dados abertos, ele tem exemplos que são de muito sucesso. Esse exemplo que está aqui, que eu não vou entrar cada um dos itens, como foi montado esse projeto, é o exemplo do governo francês, tá? Então, eles colocaram aqui, né, a nossa nota de pesquisa aqui, ele levantou, né, quais são os 7 pontos que maximizam uma gestão, um processo de utilização de dados abertos. Quer dizer, ter um patrocínio do alto nível, você tem que ter uma visão em alto nível, por que você vai usar isso aí, você tem que ter uma visão da legislação, onde é que tem barreiras e não tem barreiras, você tem que ver que você não pode abraçar o mundo com as pernas, já pegar primeiro as vitórias rápidas para poder fazer a implementação, e por aí vai. Tá? Então, esse processo de dados abertos em governo é um processo muito importante, e a gente vê que muito cliente nosso trabalha para ter projetos, para ter iniciativas usando dados abertos, tá? Muito bem. É muito interessante, tá? E isso aí eu recomendo, né, Sandro, o pessoal, que o governo de Mato Grosso faça em algum momento uma avaliação de maturidade de como é que está o uso, como é que está a percepção de Data Analytics dentro do governo. Tá? E para isso existe uma ferramenta chamada que é o IT Score de dados e analytics. Tá? Essa ferramenta ela mostra como é que a organização
está performando em relação a isso aí. De uma forma bastante rápida, bem direta, né? E o que essa ferramenta faz? Baseando em 7 verticais, em 7 itens, tá? Em 7 temas importantes, é feita uma pesquisa de como é que a organização se posiciona em relação como é que é a visão, estratégia de Data Analytics, como é que eu faço a gestão da função de Data Analytics, como é que eu faço o alinhamento àquilo que o governo precisa nos nossos projetos de Data Analytics, como é que eu desenvolvo talentos, como é que eu crio e mantenho o conteúdo de dados para que os processos e programas de Data Analytics sejam feitos, como é que eu faço a parte de integração e gerenciamento de dados, e como é que eu governo os ativos de Data Analytics, tá? Muito bem, isso aí, o que significa isso? Ele dá um mapa de onde é que está se perfumando bem, onde é que está se perfumando mal, e que tipo de programa a gente tem que ajudar a ser criado para que o governo comece a performar de forma adequada. Então, para isso, existe uma medição, tá? Tem muita gente que gosta de dizer, qual foi a minha nota, né? Na realidade, é como se fosse uma nota, mas não é. É um indicador de maturidade. Nesse exemplo que está aqui, que não é um exemplo de governo, eu trouxe aqui só porque já está pronto, o benchmarking dessa indústria foi 2, e vai de 1 a 5. No caso, esse cliente que preencheu isso aqui teve uma maturidade overall, né, uma maturidade média de 3 menos, quer dizer, passou um pouquinho do 2. Tá? Muito bem, então ele está com uma maturidade acima da maturidade média do mercado. Isso é bom, isso é ruim? Depende muito qual é a visão e a estratégia que se deseja. Tá? Isso aí é um ponto que só quem vai saber são vocês. E aí, olhando tudo aquilo que é avaliado, existe uma métrica, que eu não vou entrar aqui no detalhe, sobre o que a organização julga que é importante versus a maturidade apresentada pelo preenchimento do assessment, tá? Olhando isso aí, é feita uma conta e a gente consegue ver quais são os itens principais a serem trabalhados. Então, nós sempre falamos que é importante começar pelos 3 primeiros. Nesse caso aqui, né, a parte de políticas e governança, que é importante, ter um modelo que tem inovação, do modelo de negócio que tem inovação, e criar um desenho funcional dessa área. Tá? Então, esse ponto aqui, nesse caso, nesse exemplo aqui, o cliente ele já sai com uma visão daquilo que é importante para ele trabalhar, para elevar a sua maturidade de Data Analytics. Ok? Muito bem, olhando um pouquinho sobre a parte de governança de dados, onde a gente vê normalmente é que a maioria da governança que é implementada é uma governança de controle. Como um controle usa-se informação dado só para fazer controle. E o nirvana, né, é você ter uma governança de informação que te permita ter controle, que se permita ver o que está sendo entregue para a organização, que dê agilidade para o uso do dado que está sendo governado, para depois chegar num futuro mais distante, para que esses dados permitam com que exista o uso de dados de forma autônoma e que existam recursos dentro da organização que façam processos autônomos lá dentro. Tá? E é isso que a gente chama de ter uma governança adaptativa de dados e analytics, tá? No qual a parte de controle de regulação, a gente fala sobre os dados mestres, que evolua para uma utilização de dados preditivos, para a parte de experiência de multichannel dos cidadãos, para depois fornecer dados para que a gente possa criar labs de data science, para chegar no final, a gente ter como se fosse um laboratório de algoritmos para inteligência artificial, que criados algoritmos usados especificamente para dentro do processo de governo. Tá? Muito bem, eu vou passar aqui rapidamente, tá, que a gente está chegando, só tem 6 minutos. Existem sempre uma visão do qual a gente começa com a visão de visão e valor, que precisa inibir um projeto de uso e de governança de Data Analytics,
proposta de soluções, tá? Isso aqui é importante notar que não é só ferramental, que é muito de modelo de trabalho interno também. Criar-se um modelo de um roadmap com tempos e movimentos, saber como é que isso aí vai gerar valor, como é que esse projeto todo, esse programa todo, ele vai gerar valor em relação ao seu investimento e seu custo total, o seu TCO, né, o seu custo total de propriedade, para que depois a gente possa criar próximas ações. Muito bem, vou falar muito rapidamente aqui sobre questão de inovação. Sandro, eu peço desculpas, tá? Porque é um ponto aqui que é o que eu sei que está dentro dentro do teu guarda-chuva de responsabilidades. O Gartner trabalha muito com a parte de tendências, tá? Tanto do ponto de vista de business, de negócio em governo, como também de tecnologia, né? E aqui, como não poderia ser diferente, indo em linha com tudo que você, Sandro, falou, tá? A gente está falando várias coisas aqui que foram tocadas aqui, né? Então, inteligência para decisão, eu falei bastante sobre data sharing, tá? Tem um programa de compartilhamento de dados, uma outra coisa, né, que é importante, né, você ter a parte de identidade, que foi colocado como um ponto que vocês levantaram aqui, e a parte de business, né, você ter uma agilidade institucional, você ter um engajamento do seu cidadão, você evoluir nos serviços que são prestados ao cidadão usando a transformação digital para isso. Então, esses aqui são os grandes pontos, né, que a gente vê que são benefícios do uso da transformação digital dentro da parte de inovação. Inovação é um caminho que muitas vezes ele se move, né? Depende muito do tipo da organização, como é que ela reage às iniciativas de inovação. Mas olhando de uma forma bastante plana, bastante direta, sai de um processo de ideação, né, para um processo de avaliação e até o processo de realização, que aqui a gente tem que ter em mente que o processo de realização tem uma questão embutida, que é como é que você escala a inovação. Isso vai ser sempre debatido. Como é que eu posso chegar e ter uma inovação que ela é plausível de ser escalada dentro de um ambiente, sair de um ambiente meramente controlado para ser escalado dentro do governo, tá? Olhando de uma forma bem alta, né, quais são algumas barreiras que sempre existem, né? A identificação de oportunidades, como é que eu crio um framework para poder ajudar dentro do governo a criação dessas oportunidades? Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso, tá? Como é que eu vou... existe, às vezes, por conta de aversão a risco, como é que eu vou poder passar isso aí? Quais vão ser os artefatos que eu vou poder usar para poder ter um sucesso em frente à baixa habilidade de se lidar com risco? Ideias, né? Como é que eu consigo implementar ideias, tá? No qual existem percepções que são diferentes sobre cada uma das soluções apresentadas? Como é que eu faço a análise de tudo isso? Análise do valor que é entrega em relação aos processos de inovação. Depois, suporte de tecnologia, se for necessário, né, quase sempre é necessário, né? Quais são outros gargalos plausíveis que podem acontecer e como é que eu passo por ele? Então, todos esses pontos aí são pontos em que a gente tem uma visualização de como é que a gente pode passar por eles para poder fazer a escalada disso aí. Muito bem. A gente tem uns processos de avaliação em que a gente procura ajudar a fazer esse jump start. Como é que eu posso identificar quais são essas barreiras de forma antecipada e como é que eu posso lidar com elas? Então, essa nota de pesquisa aqui é uma das notas mais badaladas que a gente tem, que é essa aqui. Comece sua jornada de inovação com um framework customizado de inovação. Aqui a gente procura ajudar o cliente a habilitar ele a ver onde é que tem um caminho feliz para poder ter a habilitação de um processo de inovação interno. Novamente, eu não vou entrar aqui em cada um dos detalhes, até pelo caso de tempo, né? Mas começa sempre com uma definição de goals, tá, dos objetivos. Depois, a gente tenta colocar em papel, de uma forma detalhada, né, qual é o contexto da avaliação que eu vou fazer em relação ao... Qual vai ser o meu universo da inovação que vai estar sendo habilitada? E aí tem algumas perguntas, né?
assim, existe alguma coisa de tecnologia que está instigando um perfil de tecnologia que instiga a necessidade dessa inovação? Eu tenho aqui uma visão dentro da minha organização que faz aquele culture crush, quer dizer, eu junto e faço um batimento de cultura com todo mundo para saber o que eu posso absorver de coisas boas de uma área para trazer para um outro, tá? Qual é o problema, né? Esse aqui é campeão, assim. A inovação ela começa porque a organização precisa resolver um problema específico, né? Então é muito comum uma empresa privada, assim, poxa, eu preciso eu preciso reduzir meu custo em cima de uma planta de produção que eu não sei o que está havendo lá. Então se junta, né? Se faz um hackathon para poder pensar o que eu posso fazer daquela planta ser mais eficiente. Tá? Rock the World Profile, esse aqui é muito bacana, assim, eu vou comprar o mundo, vou ser o melhor de todos. A gente não recomenda muito isso, que normalmente não dá certo. Tá? E começar com passos bem curtinhos, assim, vou começar a criar exemplos, vou pegar uma área, vou rodar um programa para poder fazer isso aí funcionar. Olhando, existe normalmente frameworks que a gente fala, tem um chamado Street, que é muito comum do Gartner, que depois a gente pode explicar, que você começa a fazer um processo de fazer uma seleção das atividades de inovação, organiza isso aí e faz um processo de execução para depois colocar rodando isso para poder escalar dentro da organização. Então, olhando assim de uma forma bastante ampla, bem por alto e com muito pouco tempo, a gente procura ajudar o cliente a organizar esse processo de inovação, tá? Não vou falar isso aqui, tá? Que basicamente o que a analista está querendo dizer aqui é que ele não precisa necessariamente começar por um ponto. Você pode pode saber quais são as restrições existentes dentro de um processo existente dentro da sua casa, que vai ser o start da sua inovação. Conforme eu falei, existe uma planta, por exemplo, um cliente privado tem uma planta de produção, essa planta tem um custo mais alto que todo mundo, o que eu posso fazer para poder reduzir aquele custo ali, tá? Muito bem, eu vou falar muito rapidamente sobre a parte de assinatura digital. Não é um tema que eu tenha conhecimento absurdo, embora veja que isso aí está muito difundido, tá? Que é algo que a gente entende, né, que tem basicamente 3 tipos: básico, avançado e qualificado, tá? E sendo que o que é mais dentro da assinatura digital trabalha com os certificados digitais, tem ferramentas para isso, a gente tem notas de pesquisa e analistas que falam especificamente sobre esse tipo de situação. Isso aí está inserido dentro do processo de transformação digital. Isso aí é uma iniciativa habilitadora para o uso dos artefatos digitais pelos cidadãos. Então, isso aqui é algo extremamente importante porque cria a possibilidade do cidadão poder ter um serviço mais seguro e mais célere dentro do trâmite governamental, tá? Novamente, eu não vou passar por todos esses pontos aqui, tá? Isso aqui é um tema que exige algum detalhe de conhecimento, tá? Do qual eu não conheço de forma bastante básica, tá? Mas a gente tem a possibilidade de poder ajudar vocês nesse tipo de desafio, ok? Muito bem, uma coisa que é importante aqui, tá? Que a gente acabou não falando, né? Que é a parte de sempre quando você faz um processo, sempre quando você tem um desenho de qualquer tipo de programa de transformação digital, você ter essa palavrinha aqui, tá? Do user experiência do cidadão ser sempre levado em termo, pode ser um divisor de águas entre o sucesso e o fracasso de um programa, aquele em que faz com que o cidadão em si, ele se sinta inserido no contexto e ele fique tranquilo, ele tenha facilidade para trabalhar naquilo que está sendo oferecido para ele, tá? Gente, vou dar uma parada por aqui, vou até habilitar minha câmera, tá? E gostaria de dar uma parada aqui, peço perdão pela rapidez com que eu toquei tudo, tá? Mas eu fico à disposição aqui para poder responder. Excelente, Aurélio. Olha, a gente sabe que o conteúdo e a discussão é muito vasta quando a gente fala nesse ponto, né? E quando a gente fala de estratégia, é um grande arcabouço para todos esses habilitadores que vocês colocaram. E é bom eu fui
eu fui visualizando na sua apresentação todas as ações, todas as discussões e projetos que a gente vem trabalhando aqui no governo do estado de Mato Grosso, e a gente consegue perceber que a gente está no caminho certo, né, buscando as melhores práticas. É claro que aqueles frameworks e e os demais estruturas que vocês trabalham, isso ajudaria muito a gente a seguir as boas práticas aí, né, e ter benchmarks para comparar e a gente conseguir identificar onde é que a gente está chegando, né, os nossos números, os nossos indicadores. Pode falar, Aurélio. Isso que eu ia te falar, porque uma coisa que a gente tem e é bom para vocês são os exemplos, né? Então, a parte de governo digital, eu aqui no finalzinho, tá? Nessa parte, esse quadrinho aqui, que eu passei muito rápido, tá? Ele tem exemplos de essa nota de pesquisa explica o que cada um deles fez. Óbvio que isso aqui vocês não vão colar sei lá, o que lá o Alha fez, mas tem boas ideias. Cada um deles tem ideias que são interessantes. Então isso aqui eu acho muito interessante, isso que você falou, tá? Não, perfeito. E assim, acho que deu para a gente ter uma noção dos nossos desafios, né? E aí ficou muito claro até, a gente nem combinou, mas quando a gente fala aqui dos desafios, quando a gente fala de transformação digital, são vários caminhos que nós temos que buscar, que eles têm que estar sendo discutidos, sendo trabalhados, porque não adianta a gente ter a melhor tecnologia, nós temos, né, se a gente não tiver um trabalho interno de melhor compartilhamento dos dados para entregar o melhor serviço para o cidadão. Não adianta a gente ter isso também se a gente não tiver uma cultura inovadora, uma cultura digital estabelecida, porque eu até naquele desenho que vocês colocam, né, que é normalmente várias discussões sobre inovação coloca, né, desde a ideação, né? Só que para a gente chegar na ideação, para a gente chegar, para começar colocando a mão na massa, a gente tem que estabelecer ali aquele start, né, aquele gatilho para que, principalmente nós, como servidores, consigamos olhar para aquele processo, olhar para aquela forma de entregar o serviço, estarmos insatisfeitos com a forma com que ela é hoje, para a gente buscar um modelo mais inovador, de mais simples, menos burocrático para poder entregar aquele serviço, e aí a gente começa a trabalhar com alguns outros conceitos de processos de compartilhar. Se eu tivesse aquele dado lá, daria para eu fazer. Poxa, então por que a gente não compartilha? Se eu tivesse se aquela lei não me limitasse, tá bom, da lei. Então, buscar isso, estar insatisfeito com a situação como ela está e buscar as alternativas. E aí esse processo de transformação digital, ela vem muito forte nesse contexto para poder facilitar essa nossa discussão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu falo uma coisa, Sandro, assim, eu não gosto do termo transformação digital, porque o transformação digital trouxe junto a si uma visão de marketing muito forte. O que eu acho que é importante é a gente deixar isso claro para quem com o nosso público no qual a gente está trabalhando a transformação digital, porém explicar que isso é a habilitação de tecnologias, de culturas, de conceitos com objetivos, tá? E os objetivos é que são importantes, que fiquem claros na cabeça de todos. Sim, eu tenho uma orientação para o cidadão, eu quero ter processos que são mais digitalizados e facilitem a vida dele. Isso aí necessariamente vai cair no uso de artefatos, que são artefatos de tecnologia, querendo ou não, sempre vão ser artefatos de tecnologia, tá? Então, a questão da sensação, do objetivo daquilo que está sendo feito, que é importante, né? Perfeito. Vamos ver aqui, então, algumas perguntas, até para não ocupar tanto o seu tempo, né, que a gente tinha... deixa eu ver aqui. Tem uma primeira pergunta. O WhatsApp pode ser utilizado, de alguma forma, como ferramenta de comunicação e uma estratégia de governo digital? Fala um pouco de ferramenta, né? Essa é uma ferramenta, né? Olha, essa é uma pergunta que é uma pergunta difícil de responder. Se estiver dentro da governança da instituição,
usar um WhatsApp corporativo como um instrumento de comunicação e troca de informação, não se vê nenhum problema quanto a isso. A prática nos diz que o WhatsApp não é uma boa ferramenta para isso, pelo contrário. Que ela é uma ferramenta muito fluida, no qual de ter, usando um celular, trocar para cima e para baixo a informação de uma forma não muito governada. E o objetivo de você ter uma comunicação, um uso de dado, um uso de informação, é que isso aí possa ser shareable, possa ser compartilhável. Para ser compartilhável, você tem que ter alguns elementos centrais. Você possa ter essa informação dentro de um processo de crawling, por exemplo, de pesquisa dentro dos seus instrumentos corporativos para isso. Novamente, a gente falou de uma ferramenta. A prática que eu tenho visto, né, e depois posso até perguntar para o Heracles, que está aí, que ele conhece bastante bem o mundo público também, que eu tenho visto é de não se usar o WhatsApp. Eu atendo alguns clientes de governo que estão fazendo com que esse processo de uso de WhatsApp esteja sendo retirado, tá? Eu sei que talvez eu não tenha respondido diretamente a pergunta, tá? Porque isso não depende, assim, é uma ferramenta, a ferramenta pode ser usada? Pode. É perfeito? Não é adequada, tá? Às vezes a gente tem que também ver muito essas plataformas digitais, desses canais de comunicação, elas vão muito de acordo também com o que a própria população, né, consome, né, como que fica para ela a prática. Pode ser que daqui a pouco o WhatsApp já não é tão... tem outras formas, outros mecanismos de se comunicar. Enfim, tem os chatbots, né, tem outras formas também de você ter, às vezes, uma informação rápida, um serviço rápido, que às vezes pode ser útil, né, para a população. Mais uma questão aqui, da Carolina: a estratégia digital sempre deve estar baseada nos eixos de usuários, serviços públicos, plataformas, dados, cultura, ou pode ser baseada somente em dados? Não, tem que estar baseado em todos os eixos. Tem que estar baseado em todos os eixos, tem que estar baseado. Na sua apresentação, acho que estava, né? Até está escrito isso, até está colocado lá. A pergunta é boa, tá? A pergunta é boa. O dado, ele é quase que um elemento sine qua non para que todo o resto ele consiga ser orquestrado, tá? O processo de você ter dados bem ingeridos, você ter dados suficientes para poder ter tomadas de decisão dentro desse mundo digital, que é importante, você precisa de dados para isso, para gerar conhecimento. Conhecimento vai permitir com que as tomadas de decisão não pessoais, até automáticas, usando um artefato de machine learning, inteligência artificial, tudo isso, tá? Então é importante que o dado é um amálgama para poder fazer isso funcionar, tá? A pergunta foi boa. Perfeito. E uma última aqui, que teve uma que a nossa equipe já respondeu aqui, é uma coisa mais interna aqui, já deu a orientação. LGPD? Tem a última da LGPD, sobre o conflito entre a LGPD com a publicidade das informações. Pois, isso aí é uma questão que é difícil de responder, porque isso ainda está muito debate ainda sobre isso, né? Até onde que a publicização da informação, né, interna, né? Como é que isso aí se bate com a questão da LGPD? Eu não tenho essa resposta, tá? Essa é uma resposta que ainda está sendo discutida dentro até de âmbitos governamentais, como é que isso aí vai ser resolvido, tá? Uma coisa acho que é a publicidade dos atos, né, das informações, sim, em si. Outra coisa, os dados sensíveis da pessoa, dados sensíveis, né? Então tem uma... É que existe aquela questão, né? Você, assim, os salários de funcionalismo, em tese, tem que ser publicado, né? Isso aí é um paradigma, né? Legal. Bom, apareceu uma outra aqui do Nelson. Eu não sei se é uma pergunta, mas baseado na sua informação sobre transformação digital como marketing, não caímos no risco de ficarmos rodando toco e não saímos dessa roda sem fim? Não, desde que, novamente, tenha assim, em mente o objetivo, tá? Por que vamos implementar um grande programa de transformação digital? Qual o objetivo disso? O objetivo não é tecnologia per si, não é ter um projeto de data analytics, não é ter um processo de evolução cultural, não é ter um processo de aumento de segurança de informação. O processo que a gente está fazendo, que tem vários eixos que foram colocados aí, é fazer com que exista um melhor serviço,
usando plataformas digitais com maior agilidade para o cidadão e permita com que as outras entidades, seja o governo federal, sejam municípios, sejam academia, sejam empresas privadas, possam se conectar de uma forma mais agilizada, com menor risco, com mais eficiência junto com o governo. Se tiver um objetivo bem definido e claro para todos, tá, isso aí deixa de ser uma roda sem fim. Tá? Perfeito. Aurélio, cara, de antemão, quero te agradecer aí, né? Acho que nossas perguntas aqui acabaram. Agradecer pela sua disponibilidade, primeiramente, pela sua atenção aí, pelo carinho aqui com o Mato Grosso, para seu tempo aí para conversar conosco sobre esse assunto, né? Nós temos aí uma jornada até novembro aí de várias discussões, então a gente vai entrar em alguns detalhes, em alguns desses pontos, né? Foi bom você, nessa primeira, dar uma abordagem geral sobre tudo isso, e eu acho que vai ser muito enriquecedor aqui para todos nós aqui do Mato Grosso. Perfeito. Eu convido depois você conversa com o Rogério para ver aquela questão do 10 que eu falei do Digital Execution Scorecard, que eu acho que pode ser uma base muito interessante para vocês começarem, tá? Não, com certeza, com certeza. Rogério também, Iraques, pela participação, se quiserem falar alguma coisa para a gente encerrar. Muito obrigado aí por todos, pela parceria de sempre. Só mesmo agradecer, viu, Sandro? Obrigado aí pela abertura, pela oportunidade, um prazer colaborar com todos vocês e contem no Gartner, estamos à disposição para ajudá-los nessa jornada. Isso aí. Tá certo. Da mesma forma aqui. Agradeço a todos. Pode falar, Carol. Desculpe. Passo para você. Colocamos no chat a lista de presença, quem puder assinar, por favor. E só para finalizar, a gente agradece a participação de todos. E na semana que vem a gente já tem um próximo webinar marcado, que vai ser sobre governança de dados com o nosso secretário adjunto, Sandro Brandão. E a gente aguarda vocês, já está divulgado também no nosso site a ficha de inscrição. Podem se inscrever lá para o próximo evento, vai ser no dia 31, nesse mesmo horário, às 14 horas. Tá? Só isso. Pessoal, agradeço a todos vocês aí pelo tempo, tá? Foi um prazer para mim, uma honra poder servir, mesmo que brevemente, ao governo do Mato Grosso, tá? Ok, obrigado, gente. Um abraço. Obrigado a todos pela participação. Tchau, tchau.